Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir à espiritualidade que possa, nesse momento, envolver os nossos lares, envolver os companheiros espirituais que, como nós, buscam saber os verdadeiros motivos de estarmos nesse planeta e a relação que tem do mundo espiritual com o nosso. Que Jesus possa, nesse momento, envolver a Paula, que está naquele leito hospitalar, não só ela, mas todos que estão naquele hospital. Que a espiritualidade, nesse momento, possa adentrar o seu leito, dentro da UTI, envolvê-la nessas vibrações de amor e carinho, para que ela possa, o seu espírito, ouvir toda a reunião, não só ela, mas todos os companheiros espirituais que junto dela estão nesse momento. Que Jesus possa envolver a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar hoje. Nós estamos no capítulo 11, amar o próximo como a nós mesmos, e hoje nós vamos falar do item 11, que é o egoísmo. Deixa eu abrir aqui. O egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral avista. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificar? Entretanto, deixar que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo de deixar estipar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é o tempo da humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente os pilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Bom, essa parte aqui, gente, do egoísmo, muitos de nós, quando nós vamos ler assim o Evangelho, a gente começa a pensar do egoísmo de uma forma bem assim, vamos dizer assim, eu não sou egoísta, mas a gente não consegue enxergar, nós não conseguimos ver. Né? Embora nós dizemos, nós falamos, nós lemos todas essas partes do Evangelho,
os espíritos que estão do outro lado conseguem enxergar todas as nuances, né, da nossa insensatez, vamos dizer assim, da nossa ignorância, tá? E aí nós vamos analisar o tão quanto nós somos egoístas, né? Vamos dar um exemplo numa fala do Chico com o Emmanuel, naquele exato momento onde ele entra em desespero. Eu não sei se era a tia dele, tinha alguém internado no hospital. E aí o Chico correu para Emmanuel, né? E pediu para ele para que ele intercedesse, né? Junto a Deus e ele também com os espíritos para que pudesse ajudar. Emmanuel, na hora, chama a atenção do Cristo para que ele analisasse a sua postura. E quando ele fala com ele, aí o Chico quase que levou um susto, né? Porque essa fala que nós estamos falando aí, que é a simbologia do egoísmo, nós vamos voltar lá naquele momento que o Cristo fala assim: quem são meus irmãos? O próprio Cristo fala: aqueles que fazem a vontade do Pai. Então foi nessa questão que Emmanuel, quando vai falar com o Chico, e o Chico leva tipo um susto, porque ele entendeu, né, que a fala, né, até na hora de pedir para o Emmanuel, ele foi egoísta, né? Porque não tinha só eu acho que era a tia dele lá dentro do hospital, tinham muitos outros e que precisava, né, de oração, precisava também da intervenção de irmãos benevolentes que fizessem oração, tá? É a mesma coisa nós sabermos que quando nós vamos para o centro, quando nós vamos pedir, até no momento que nós vamos pedir, né, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, né, pelo nosso ambiente de trabalho, né, quando a gente vai analisar, a gente pensa só em resolver os nossos problemas e os outros. Então são questões bastante assim que a gente precisa analisar a intencionalidade nossa e analisar cada item desse do Evangelho. E aí nós vamos perceber que esse egoísmo, né, que, como é falado, é a chaga da humanidade, em todo sentido, nós vamos perceber que nós vemos o egoísmo na divisão da comida. Tem dinheiro para comprar carros, comprar tudo que a gente quer, mas não tem dinheiro para resolver o problema da fome das pessoas. Gasta milhões hoje com material, né, para mostrar para o mundo que pode ser ali o país mais poderoso do mundo, mas não resolve o problema da fome. Se bem que todo o dinheiro empenhado ali poderia resolver, tá? Mas, dentro dessa condição, essa analogia trazendo para nós, dentro do Evangelho, vai nos trazer, né, uma condição de análise da proporção do planeta que nós estamos, de provas e expiação, aonde a gente acha que nós não temos o egoísmo. Mas, na verdade, quando nós analisamos o papel do Espiritismo, nós vamos perceber que ele vem de uma tal forma trazer para nós a realidade que nós estamos, para que essas máscaras possam cair e nós mesmos começar a trabalhar a mudança, né, de comportamentos. É trocar o homem velho pelo homem novo, aonde nós traríamos todas as informações necessárias para que nós pudéssemos compreender o que Jesus estava falando. O outro ponto que o Evangelho nos traz, que todos os comportamentos
que nós tivemos na existência e que nós temos na atual existência traz transtornos para nós do outro lado da existência. São essas questões que os espíritos que estão do outro estão em tormentos que escapam à nossa compreensão. A mesma coisa quando a gente fala assim, o espírito não sente dor. Não é essa dor que nós estamos falando, que nós sentimos aqui. A dor do espírito do outro lado é a dor moral. Então, o espiritismo vem trazer uma análise, uma compreensão, qual o motivo, como resolver o problema dessa dor. Por isso que nós temos que estudar. Tá? E aí, muitos espíritos, como nós, mesmo eu falando, retornaremos para o plano espiritual com muitas situações aonde vivenciaremos tormentos de acordo com a nossa ação. É a lei de causa e efeito. Tá? Então, nenhum de nós foge à regra. Nenhum de nós. E é por isso que vem o papel, né, da doutrina espírita avisar aos encarnados sobre a relação que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Já que muitas vezes nós temos assim, morreu que nem um passarinho, será? Tá? Ao espírita que tem essa compreensão, tiro por mim, falar é fácil, né? Ler mais é fácil, estudar, né? Como é bom. Mas o que nós temos ainda problema é a prática dessas lições. E se duvidar, dentro das questões que nós estudamos, se nós nos colocarmos ali, se posicionarmos frente à leitura, quão egoísta ainda somos. Mas Kardec foi tão generoso conosco que ele fez várias perguntas aos espíritos. E uma das perguntas ele faz da seguinte forma: qual seria, né, quase o modelo do espírita, né, do verdadeiro espírita? Aí os espíritos respondem: aquele que se esforça para dominar as más tendências. Olha lá, o egoísmo é uma delas. Então, cada um de nós deve compreender, deve entender e trabalhar dentro, tá, de si, dentro das relações interpessoais, como lidar com esses sintomas. E pasme, todos nós temos. Todos nós. É uma situação, um agravante, quando a gente olha toda a parte do Evangelho e nós vamos perceber que não era nas grandes coisas que nós temos que nos movimentar, seria nas pequeninas coisas, aonde nós teríamos que analisar. Tá? Um dos pontos que a misericórdia divina, ela é tão grande para conosco que podem perceber quantas dores nós temos, né? E essas dores, elas estão relacionadas ao nosso comportamento, ao nosso padrão mental, tá? E que nós não sabemos. Em muitos dos casos, nós nos revoltamos conosco mesmo. E por isso que, quando eu fui analisar, tá, principalmente o Pai Nosso, aonde nós vamos ler a parte do perdão, quando nós acessamos os arquivos mentais, que está lá em estado, lá no nosso inconsciente, nós despertamos dentro de nós uma condição, tá, de analisar, mas muitas vezes também de forma egoísta, que nos traz um certo desconforto. E esse desconforto, nós não nos perdoamos. Gera distúrbios
tá? No nossa psique, que também gera doença do nosso inconformismo, da relação que nós temos nossa com o mundo material, tá? E aí gera vários sintomas que nós não sabemos. Por isso que veio a psicologia, a neurociência, para estudar essa parte da matéria. E Deus, né, Jesus sabia que precisaria desse campo, porque explode agora, tá? O inconformismo total, tá? Da população de encarnados, gerando vários distúrbios, aonde ele vai ver que a felicidade não se encontra nas conquistas dos bens materiais, aonde gera o egoísmo, tá? Que é a questão do ter. E aí nós vamos perceber que isso nós aqui na Terra, o encarnado, e o espírito do outro lado. Nós, como nós somos espírita, nós sabemos da lei de causa e efeito, os espíritos que estão do outro lado se aproxima de nós, tá? Porque somos uma usina de força, geramos pensamentos constantes que nós não nos equilibramos, não conseguimos, tá? E os espíritos vêm. É lá que entra a situação da parte aonde os próprios espíritos falam. Qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginei, somos nós que vos dirigimos. Então, o que Jesus, na sua infinita misericórdia, intercede junto a Deus e pede que a ciência caminhe para que produza, tá, mecanismos para que as mentes humanas se acalme um pouco e não gere essa energia que vai trazer também para o mundo espiritual esses espíritos que tiveram a mesma oportunidade ou em outras eras, tá? Em outras existências, tá? Até não tiveram a mesma condição, né? Por isso que nós temos que agradecer a Deus. Esses espíritos agora conseguem ver e evoluem, tá? Então, por isso que nós vamos ver que agora o espiritismo é para o terceiro milênio. Ele vem numa proporção que esclarece as mentes humanas acerca da realidade que nós estamos. E aí, pasmem, quando nós vamos aprofundar o conhecimento e vamos ver que cada um de nós somos egoísta nas nossas particularidades. É lá que está instalado dentro de cada um de nós um mecanismo, né, que vai trazer união ou promover energias, né, que vai relacionar com o plano espiritual e trazer desconforto. É tipo o espírito trazer para o encarnado, muitas vezes ele encosta e traz toda aquela sensação. Mas eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso. Os espíritos também falaram um dia, falaram assim, ó, quem bate esquece, quem apanha esquece. E muitas vezes nós falamos cada coisa durante o dia e não nos percebemos daquilo que nós falamos. Isso movimenta o plano espiritual de tal forma que incomoda os espíritos, eles vêm com toda a força para cima de nós. E vem por quê? Eu abri portas, tá? Eu abri portas. E aí por isso que nós temos, né, não só a doutrina espírita, mas as casas de oração num toda, com mecanismos de leituras do evangelho, aonde nós vamos fazer uma introspecção, tá? Aonde nós vamos analisar a nossa conduta e acalmar o nosso inconsciente, o nosso cérebro, a máquina que movimenta o corpo humano.
Então, são nessas condições que muitas vezes nós culpamos os espíritos do outro lado, mas quem é realmente o culpado? Somos nós, que movimentamos, fazemos a leitura do Evangelho, buscamos as informações, mas não praticamos. E se duvidar, quando eu vou fazer essa leitura, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, tá? Mas aí, em todas as análises que nós podemos fazer, nós colocamos sempre o meu, tá? Sempre falamos na primeira pessoa. E nós vamos ver o Cristo falar na terceira pessoa, nós. É a mesma coisa, né? Se eu subir, como eu estou aqui falando, a gente pensar que eu estou falando com vocês, na verdade eu estou falando comigo, né? Um palestrante, ele não está falando para o público, o primeiro ali seria ele, tá? Então, era uma situação que quando nós lêssemos, né, cada leitura do Evangelho, era para que nós fizéssemos uma analogia, analisasse a nossa postura e começasse a trabalhar o Cristo dentro de nós, que é o Cristo operante. Por isso que se fala na fé raciocinada, aonde cada um de nós vamos analisar a nossa postura frente à situação que nós estamos inseridos. Olha lá a parte das vicissitudes da vida e nós vamos perceber que os problemas hoje da humanidade, os problemas são nossos, do nosso comportamento, né? Da nossa condição de agir de forma o que egoísta, tá? Então, é preciso que a gente faça, né, toda essa análise, né, aquela oração do Santo Agostinho, né, que ele fala, né, que eu possa hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É nessa situação que nós precisamos. E aí, quando nós vamos compreender isso, quando Cristo fala do orai e vigiai, é essa parte, tá? E aí, se duvidar, quando a gente vai fazer a oração, ou se não a gente entrar dentro da casa de oração, vamos para o centro espírita, nós só somos espíritas lá dentro do centro. E, na verdade, nós temos que ser espíritas, cristãos em todos os ambientes, em todos. Né? E muitas vezes nós não somos. Então, são questões, né, que ele fala aqui, ó, que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si, certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, toda gente, todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo, todas as misérias do mundo terreno, todos. E que nós, quando nós vamos, esquecemos da parte, né, que nós estamos num planeta de provas e expiação, que toda a nossa ação retornamos, né, para o plano espiritual, lá haverá prantos e ranger dos dentes. Por quê? Tivemos a oportunidade e não cumprimos. Imagine nós espíritas, né, que falamos, que temos todas as informações, que lemos bonito, que falamos, e aí a gente vai perceber, né, que está faltando ainda muita coisa para nós ainda, né, para mim mudar. Então, são certas situações que nós não nos apercebemos, não percebemos que nós somos egoístas. Até nas falas, viu, gente? As nuances, né, das falas nossa, e muitas vezes as corrigendas, a gente consegue só olhar o outro, não consegue olhar a gente. Não consegue. E aí fala, mas eu fui egoísta, eu falei e a gente não consegue. Então, a gente, dentro dessa situação, né, a gente percebe que cada um de nós temos dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Qual lobo a gente alimenta? Né? Então, a gente vê
Foi naquela parte quando Cristo falou, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. É nessa situação que o evangelho vem, a doutrina espírita vem combater todas as mazelas humanas, advindo da onde? Do nosso egoísmo. Tá? A mesma coisa, a gente pega uma criança, gente, ela pega um brinquedo, ela já fala, meu, é meu, é meu, é meu. Né? Aí a gente já tira por ali, falou, meu Deus, a coisa está indo, né? E a gente fala, né, vamos dividir, né? Já começa dali as situações que a gente vai perceber o mundo que nós estamos. Mas a coisa mais bela, nós estamos na escola, e os espíritos perguntam, será que eu vou conseguir? Eu sou muito devedor, eu fui muito egoísta. Olhe para nós, porque cada um de nós, né, somos enviados do Cristo com a oportunidade redentora de conhecermos e trazer a mensagem do Cristo, né? E aí começamos a trabalhar. Olha a fala, né, que eu acabei de falar, Ricardo, qual o modelo do espírita perfeito? Aquele que luta para dominar as más inclinações. E nós estamos aí. Hoje, o próprio Evangelho tem uma parte, eu acho que eu li esses dias, né? Nós estamos melhor do que 100 anos, gente, atrás. Né? O mundo hoje está mais fraterno, embora a gente vê as guerras, todos esses acontecimentos, milhões de pessoas estão pedindo a Deus, estão pedindo por esses líderes mundiais para que impere nos corações dele o sentimento de amor e fraternidade. O egoísmo que já vem há milênios, aonde as lutas fraticidas, né, as doenças, né, que advêm do orgulho do homem, de querer a posse, de ter isso, de conquistar os outros, daí a gente tira que hoje também queremos, né, ser o bom, o melhor, bom só é Deus. E nós que precisamos agradecer a espiritualidade que nos traz todos esses ensinamentos para que a gente possa lutar, entender, tá, os motivos das dores. E aí nós vamos encontrar o egoísmo que nós temos. Tá? Então, essa parte é bastante interessante para nós, porque Jesus deu, né, o exemplo de como, né, ele é nosso modelo e guia de como combater esse egoísmo. Né? Então, está sobre a nossa responsabilidade combater. Aos espíritas mais agora trazer, né, as complicações, as implicações que nós temos, né, na própria encarnação e das dificuldades que nós temos de combater isso dentro de nós. Né? Então, a luta é constante. É constante. E o Evangelho traz todas essas informações. E Jesus é o nosso roteiro, o nosso modelo e guia para que a gente possa seguir, né, e retornar para o plano espiritual melhor do que chegamos, né, tirando um pouco desse egoísmo, desse orgulho que tem dentro de nós. Bom, vamos agora para o livro dos médiuns. Nós vamos hoje os médiuns iletrados. 270. Ah, tá aqui. Nós fizemos os médiuns poliglotas, né, que são os muitos raros, que falam várias línguas, né? E agora os iletrados. Os que escrevem como médium sem saberem ler nem escrever no estado ordinário. Tá? Não sabe nada, não sabe nem mais escreve, tá? Como médios. Mais raro dos que os precedentes, a maior dificuldade de material a vencer. Tá? Então, isso aí tinha muito antes, né? Os espíritos vieram numa época, viram a boa vontade dos médios e começaram a trazer as informações. Isso fazia parte, né, de uma da grande obra de Deus para trazer as informações e mostrar para a humanidade que nós sobrevivemos à morte do corpo físico, né?
nós vivemos, morre o nosso corpo, mas o espírito sobrevive. E ele carrega para o outro lado tudo aquilo, né, que ele aprendeu. Não leva nada material. E os sofrimentos que nós vamos sofrer do outro lado está do nosso comportamento, tá? Da nossa, vamos dizer assim, da nossa inobservância das leis que regem o plano material e o plano espiritual. Então, são comportamentos que nós não sabemos, né? E aí, logicamente, quando nós voltamos para o plano espiritual, poderemos ser felizes ou poderemos ser infelizes, né? Devido à nossa condição comportamental e que nós não sabemos. Mas Deus, que tudo, que nos assiste em tudo, vê, tá? Aí, a 192, o segundo desenvolvimento da faculdade. E isso aqui vem de encontro a todas as questões, porque essa parte do livro dos médiuns, gente, a gente tem que prestar bem atenção, ela vai falar sobre isso. Mediunidade não é só a faculdade daquele que faz o intercâmbio, né, da psicografia, nós estamos vendo tudo isso. Tem muita gente, isso gera também dentro do centro, eu não vou mais no trabalho mediúnico, eu sou médium. Tem essas falas, tá? E quando nós vamos fazer o estudo, né, vai fortalecer a pergunta que foi feita lá no Livro dos Espíritos. Qual a ação dos Espíritos sobre nós? Muito mais do que imaginei. Somos nós que vos dirigimos. E nessa condição, se não estudar o Livro dos Médiuns, nós vamos falar, peraí, mas está falando isso lá no Livro dos Espíritos, mas como que isso pode acontecer, os Espíritos que faz tudo? E aí a coisa é mais profunda do que nós imaginamos. A ação dos espíritos do outro lado, do mesmo jeito que nós estamos aqui na carne e estamos sobre uma lei maior, tá? Que nos guia, que nos alimenta, não um alimento material que nós temos, que nós lutamos, trabalhando para conquistar, mas a outra energia. Ela emana de altas esferas, alimentando todo o planeta, tá? Tanto nós encarnados e desencarnados. E aí que está toda a situação que nós não vemos. Deus está no comando de tudo. Embora tudo está sendo assistido, nem tudo convém, né? O espírito muitas vezes não tem condição, tá? Tudo vai acontecer em conformidade, logicamente que é a lei de causa e efeito, em condição, em conformidade com os planos mais altos. Tá? Aí nós vamos perceber que esse planeta é uma escola. E o Centro Espírita hoje é o modelo, tá? Que tem um significado muito grande, tá? Para essa condição, e aí nós vamos entender de como funciona. Tá? Então, lá naquela parte que o Cristo fala assim, vós sois Deus, vós pode fazer o que eu faço, e muito mais. Quando ele fala isso, era para que nós compreendêssemos de como funciona. E alguns espíritos do outro lado não querem que nós compreendamos isso. E aí, se a gente deixar, né, a revelia, aí sim os espíritos vão fazer o que eles querem de nós. Mas quem, né, a maior parte, quando eu sei, quando eu desenvolvo, como eu me instruo, eu vou evoluir, e aqueles espíritos que nos cercam também vai evoluir. Vai evoluir. É essa a proposta da doutrina espírita. É essa a proposta do Centro Espírita. Por isso que a gente não pode deixar de estudar. E aí, a 192, a segunda, ele vai falar isso aqui, ó. Os médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente
e que carece de necessárias experiência. Então, essa situação é preciso, né, tanto é que o nome do livro é Espiritismo Prático Experimental. E se ele é dessa parte, esse médium precisa, né, buscar um centro onde a base é o estudo, aí ele começa a trabalhar e começa a desenvolver, educar a mediunidade através do quê? Do estudo, do entender aquilo que está acontecendo com ele. Se nós somos dentro dessa proporção, eu preciso saber, imagine os espíritos do outro lado, que não sabem. É aquela frase que o Cristo fala, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E não sabem. É preciso que agora a doutrina dos espíritos, baseada na base que é o kardecismo, né, o estudo kardeciano, para que nós possamos compreender de como que é essa relação. E aí o médium, tá, vai desenvolver dentro dele os mecanismos necessários para educar, olha lá, gente, educação mediúnica, e aí sim adquirir mais experiência acerca da sua mediunidade, tá? É muito interessante essa parte do livro dos médiuns, né, que agora ele vai trabalhar com a gente. E aí, os médiuns improdutivos, o que não chega a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabo, traços ou letras sem conexão. Vê o capítulo da formação dos médiuns, né? São médiuns que, às vezes, gente, eles não conseguem, né? Nem, até na fala tem dificuldade, ele precisa trazer se repertoriar, ele precisa entender esse mecanismo para que ele consiga trazer essas informações, para que ele funcione como um filtro, né? E passe a trazer essas informações com mais nitidez possível. Então, isso aí tudo faz parte da formação dos médiuns e que nós podemos encontrar dentro de uma casa espírita, né? Dentro do estudo sério da doutrina dos espíritos. E pasmem, viu, gente? Tem muita situação que muitos médiuns estudam as obras complementares, falam, isso aí tá, e se duvidar vai falar assim, a gente não precisa, não, vamos buscar as outras obras complementares. Eu não estou falando das complementares. O que o próprio Chico, né, ele sabia que as obras complementares estavam aí, mas ele sabia que o único meio, né, de nós adiantarmos era que buscasse a base. O Chico não fugia 1 milímetro da base. Não fugia. E aí, se duvidar, a gente busca a parte complementar, mas não sabe o que é o espiritismo, né? Qual que é a base, né? O que ela traz, né? Da onde ele parte. E aí que a gente tem que buscar. Porque se eu for na outra parte, eu vou florear o espiritismo, eu vou olhar de uma tal forma e, logicamente, a gente vai perder a grande síntese, né, da obra que é trazido por Allan Kardec. E os médios feitos ou formados, aqueles cujas faculdades estão completamente desenvolvidas, que transmite as comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Concebe que esse resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médios as comunicações são lentas e difíceis. Então, ele não consegue, né? Esses médiuns que são feitos e formados, você sente na hora, gente, da fala, do comportamento, né? O espírito vem, essa que é o trabalho mediúnico que está em cima disso. Um grupo que estuda, ele vem de tal forma que traz as informações e ele sente o impacto mediúnico e vê que ele se sente bem, tá? E é nessa condição, a outra parte, o médium libera fluidos, né? Para que esse espírito, ainda que necessita, né? Porque ele não tem mais, né? Essa indumentária como esse corpo aqui é meu.
Então, os médiuns, eles utilizam, né, do trabalho mediúnico para transmitir energias boas, que é da mesma coisa quando eu vou fazer a leitura e me esqueço, tá? Que esses espíritos estão, muitas vezes você pergunta para eu me sinto bem, e não é só isso. As ligações do espírito conosco escapam o nosso entendimento. André Luiz fala muito, está implícito dentro do texto, né? E aí nós vamos ver, preciso estudar mais isso. Tem certas coisas que a gente vai falar, isso não vai, mas por quê? Só eu que enxergo isso? Muitas vezes eu penso assim, né? Porque os espíritos da maioria das enfermidades que tem, né? Eles muitas vezes se aproximam, há uma carga kármica da relação do espírito encarnado com o desencarnado. E aí que entra o processo, né, que nós estamos falando aí, da ação dos espíritos sobre nós. Existem questões que o livro dos médiuns trata sobre isso, né, dos tipos de obsessões, que é muito séria aquela parte, tá? É muito sério. Miramês que fala bastante sobre ela, e tem situações que, se for grupos, né, que não estuda a doutrina, acha que tem que ir lá para o trabalho mediúnico, e aí, gente, a coisa fica mais séria, porque tem situações que a ligação do espírito com o encarnado, dos tipos de obsessão, quando ele fala ali, não pode separar do médium. Há um trabalho da espiritualidade que tudo nos assiste, gente. A mesma coisa, né, que eu citei daquela irmã, hoje já faz tanto tempo que eu vi essa história, que o Chico foi visitar, né? Já é a terceira ou quarta vez que eu estou falando isso. Ele foi visitar uma irmã, foi ele um empresário. Só que o Chico chegou naquela casa e viu que era uma casa muito simples, era muito dificultoso a vida. E ele viu em cima daquela cama aquele ser com muitas dificuldades. Era digno de muita ajuda. O Chico se desesperou de conjugar. Mas quando o Chico viu, olhou com outros olhos, a luz era intensa dentro da casa. Coisa que nós não vimos. E estava ligada a ela espíritos seculares. Tá? Seculares, gente. E o Chico foi aquela vez, depois voltou novamente e foi levando o alimento naquele lar. Até que um dia o Chico não foi, né? Aí ele está lá na casa dele, quando pensa que não, chega aquela moça bonita em espírito, porque o Chico convivia com os espíritos do mesmo jeito que a gente olha um outro. E aí, quando o Chico ia na casa, né? Eu esqueci de falar desse, né? Ela olhava e falava, Jesus! Ela falava desse jeito, né? Ela tinha um nome, a Valéria, lembrei o nome dela, né? O nome dela era Valéria. E aí, quando o Chico chega, né, na casa dele, esse espírito encontra com ele, e aí o Chico falou, mas que moça linda, qual o seu nome? Aí ela falou, Valéria. E cadê que Chico lembrava? Né? O Chico não lembrava. E aí, quando ela falou assim, você vai lembrar de mim agora, e falou, Jesus! Quando falou assim, o Chico falou, Valéria! Aí o Chico lembrou quem era ela. Para a gente ter uma noção da ideia, da proporção que é essa doutrina, que se eu não me esclarecer, não entender ela, eu terei problema. Tá? Eu terei problema. Eu não posso ir para as obras complementares se eu não buscar a base, se eu não estudar ela, tá? Então, são partes muito interessantes. O Chico de trazer detalhes que está em consonância com a base, para que a gente busque as informações lá e tenha um trato mais cuidadoso, mais responsável, que é a disciplina com relação à relação do mundo espiritual com o mundo material. Tá? A coisa vai muito além.
E aí, como o Chico, né, viu que ela não estava sozinho, estava assessorando espíritos de alta envergadura, o que aconteceu com a Valéria ao voltar? No seu esplendor total, tá? Um espírito sublimado de experiência. Por isso que muitas vezes, gente, você pergunta para o espírito fala assim, eu não tenho condições, e muitas vezes você perguntar, você quer reencarnar? Ele fala assim, não, eu não quero, tá? Porque ele sabe que é muito devedor para com a justiça divina. E aí também eu me esqueço qual que é as mediunidades. Por que nós somos espíritas? Nós, espíritas, somos mais devedor. Tá? Foi por isso que Deus, na sua infinita misericórdia, por intervenção de Jesus, permitiu que nós reencarnássemos e desse a prova maior que agora eu poderia levar o Evangelho de Jesus numa condição que a promessa do Cristo é a mais pura verdade. Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. E os espíritos vão perceber agora, quando eu vou lá naquela parte que fala das vicissitudes da vida, irá perceber, né, que nós estamos condicionados a uma situação que não vai haver mais necessidade do sofrimento. Tá? Não há mais necessidade. Se o Espírito tirou a vida de muitos irmãos de outras encarnações, ele vem para salvar a vida. Se ele desvirtuou muitas almas de outras encarnações, ele vem como professor. Opa, sou eu. É nessa situação que nós vamos ver o trabalho da espiritualidade trazendo para nós. Vários espíritos reencarnaram agora sobre a égide do Cristo, trazendo o bem maior, que é a caridade maior, que é trabalhar com almas devedoras, com espíritos devedores, trazendo agora a verdadeira proposta do Cristo, sendo instrumentos da espiritualidade. É lá que está a pergunta: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que imagina. Somos nós que dirigimos. E essa parte aqui que nós estamos estudando vai nos dar todo o sentido. Vocês vão perceber, nossa, então todos nós somos médios? Sim, o poeta é médium, o médico é médium, o professor é médium. Todos nós somos médiuns do Cristo. Todos nós aqui na Terra. E é essa parte agora que nós estamos estudando, vocês vão perceber, minha nossa. Então, o médium não é só aquele que está só no centro, mas aqueles que buscam informação, que trabalham, que buscam as informações para trazer o bem comum à humanidade, são médiuns. Como também aos médiuns que não trabalham em conformidade com o bem, mas que têm uma relação de evolução com o planeta. E aí, essa parte que eu estou falando é dos escândalos. Há necessidade do escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. Então, são questões, gente, que a gente precisa aprofundar, precisa entender para que a gente tenha uma noção do que é o espiritismo. Senão, nós vamos sair daí, não tem que afastar o espírito, né? E o espiritismo não está. A oportunidade mais bela do espiritismo está garantindo para nós que nós agora temos a condição de transformar um inimigo de outras encarnações num amigo. Essa é a proposta da doutrina espírita. Transformar, que é o modo operante. É o espírito que, encarnado de posse do conhecimento da fé raciocinado, ele faça essa reprogramação. Foi o que o Cristo falou: vós sois Deus, cada um de nós. E no inconsciente, o espírito age que nós não sabemos. Nós não sabemos, gente. Como eu não sei, como nenhum de nós sabemos.
o que vem. Mas o espírito imortal que habita um corpo, ele tem, tá, dentro de nós, lá no seu subconsciente, qualquer espírito, as ideias, né, o sentimento de amor. Aonde que está Deus? Na nossa consciência. Da onde se tira isso? Da forma como pensamos, da forma como agimos, e que nós não temos ideia. Quando nós olhamos o Cristo naquele momento, tá, dos apóstolos, né, principalmente Judas e muitos outros, Pedro, você me negarás 3 vezes. Ele falou, mas eu, todos eles, gente, tá, Judas era mesmo, e fez o que fez. E o Cristo sabia de todas essas nuances. Já estava gravado. Já estava gravado. Tudo que eu estou falando, embora eu estou gravando aqui, mas há uma gravação por fora disso que escapa aos nossos olhos. Os nossos lares, está tudo. Quando nós vamos estudar a Gênese, nós vamos compreender que está imantado, já estava programado. Em todos os ambientes já está uma programação. André Luiz, nesses livros dele, Evolução em Dois Mundos, traz muita informação implícita, né, que a gente não tem ideia. Muitos filmes que estão lançando, né, que estão falando, os diretores, os autores daqueles de livros estão em contato com o plano espiritual, né? Aí vocês vão perceber que tudo que nós estamos estudando, vocês vão ver, nossa, todos nós somos médiuns. Tudo tem uma finalidade, tudo, gente, tá? Tudo tem. Deus está em tudo. Aí a gente, para processar isso, eu preciso estudar. E se eu for, tá, para as obras complementares, eu não voltar, porque, gente, quando Kardec acaba de escrever o Livro dos Espíritos, o próprio Cristo interveio e pediu que imediatamente ele escrevesse o Livro dos Médiuns, gente. E aí eu deixo, tá, as obras à base. Quem que é que está junto, gente, no Pentateuco? O próprio Cristo, gente. Eu não posso abandonar essa obra. Tá? Não estou falando que a gente não tem que ler, mas se eu não buscar essa obra, nós poderemos ter problema. Tá? Ela é a síntese de tudo o que está na terceira revelação. Tudo. O progresso não dá saltos. Se eu pegar essa obra, né, e vir com outra, porque Kardec foi também bem claro, se um dia tudo que está escrito, a ciência vir e vem explicar de melhor, fique com a ciência. Então eu preciso estar analisando. Todo cuidado é pouco. O Evangelho é a síntese de todo o condicionamento comportamental do homem, aliviando as dores e para o espírito entrando num processo de reprogramação, né, principalmente aquela parte histórica, porque quando a gente vai ler para você, Kardec, ele coloca aquela parte, se nós somos reencarnacionistas, nós vivemos em cada uma daquelas épocas. Cada um de nós. Né? Imagine o Cristo, a dificuldade que ele teve, porque ele vive ali com os essênios, né? Aquelas práticas, né, dos essênios, a gente lê lá aquelas notícias históricas, e tem gente que não busca o estudo, fala assim, ó, o que Jesus fez, ele aprendeu tudo com os essênios. Né? E aí dá para a gente ter uma ideia do que é o Evangelho de Jesus, que também, gente, é um arcabouço de estudo de muita coisa que a gente precisa buscar ali para a gente entender essa doutrina de luz. A coisa é fantástica e linda, é preciso estudar.
E aí a gente vai entender o porquê que a gente tem que estudar essas obras. Terminou, volta. Não estou falando, eu já li muitos livros do André Luiz, fantástico, todos. Né? Todos aqueles livros dele, eu li todos. Quando eu vou ali, tá, mas se eu pegar e ler eles e não ler esse, eu posso fantasiar. Olha a parte, vocês vão perceber que nessa parte aqui é riquíssima, muito rica. E aí nós vamos perceber tudo, né, da questão do livro dos Espíritos. Ele fala da ação dos Espíritos, como eles agem, e aí nós vamos ver que todos nós somos médiuns, tá? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Não posso deixar de pedir pela Paula, não só por ela, mas todos os familiares, dessa irmã que está no leito hospitalar, na UTI, que o médico das almas, que Jesus possa adentrar naquele ambiente, envolver a Paula, transmitir um passe, fortalecendo o seu espírito, que se for do merecimento dela, e que se for nessa programação, que a espiritualidade nesse momento possa envolver esses companheiros, porque todos eles sabem da ligação que há com ela. E são muitas, não são poucas. Oh, Jesus, intervém. Peça a esses irmãos que dê mais uma chance, que possa envolvê-lo nesse momento. Que aquele fio que está irrigando sangue para seu cérebro possa se multiplicar e trazer mais energia para que seu cérebro possa revigorar. Que Jesus possa envolver os companheiros espirituais. Que nós sabemos que nessa programação todos estão ligados a fatores que escapam ao nosso entendimento. Mas Jesus, que é nosso modelo e guia, está conosco em tudo, e pode, nesse momento, interferir junto a Deus, confortando todos aqueles espíritos que estão ligados. Que Jesus possa envolver os nossos lares, envolvendo os hospitais, envolvendo todos os nossos lares, trazendo energias benéficas, salutares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim Que assim seja.